Agora a gente vai ver como usar o software GPower. Abrimos ele aqui, encontramos essa tela. A gente tem aqui a família de testes. A gente vai enfocar nos testes T e nos testes F. Teste T de Student, comparação entre dois grupos. Testes F, focando principalmente em ANOVAs, quando a gente compara mais de dois grupos. Vamos olhar aqui no teste T. A gente vai escolher comparação entre dois grupos independentes. A gente vai calcular a priori, então a gente vai computar qual é o tamanho de amostra, considerando o alfa, o poder e o tamanho de efeito. Normalmente os testes são feitos de maneira bicaudal, two-tailed. O effect size a gente já vai voltar nele. O alfa é fixo em 5%, 0,05. O poder eu deixo em 95%, 0,95, porque 80% foi um valor completamente arbitrário e ele dá uma chance de falso negativo de 20%, o que para mim é muito alto. Muito bem, mas você poderia colocar 80%, esse seria considerado o mínimo possível aceito. A alocação entre os tamanhos amostrais eu deixo em 1, porque eu espero ter um N igual entre os dois grupos. Se der 10 por grupo, eu quero que seja 10 por grupo e não 8 e 12, por exemplo. Agora, como que a gente vai chegar nesse D aqui? Existe uma fórmula para calcular ele manualmente, mas a gente pode determinar aqui. Então, digamos que os nossos N's sejam iguais entre os grupos e a gente queira ver um efeito, por exemplo, de glicemia. 90 no controle e eu quero ver apenas um leve aumento de glicemia, 120 num grupo experimental, com um desvio padrão de 30 talvez. Aí claro, né, esse desvio talvez para um grupo controle esteja um pouco alto. Coloquei esses valores arbitrários aqui, peço para calcular. Isso dá um tamanho de efeito 1. Na hora que eu clico aqui, calcular e transferir para a janela principal, ele já transfere o valor 1. Quando a gente passa o mouse por cima, ele diz: o tamanho de efeito ponto 20 é considerado pequeno, ponto 50 é médio, ponto 80 é grande. De onde surgiu essa classificação? É arbitrário. A gente dificilmente escapa disso nessas horas. A gente manda calcular e isso chega num tamanho de amostra de 54. Às vezes ele separa por grupo, às vezes ele só dá o valor total. Então, se ele não separar especificamente por grupo, o valor que ele dá é o valor total. Então, isso significa que eu precisaria de 27 animais por grupo para encontrar um efeito como esse, com essas médias e com esta dispersão. O que aconteceria se a dispersão fosse menor? Se a dispersão for menor, o tamanho de efeito fica maior. Quanto menor a dispersão, maior é o tamanho de efeito. Quando a gente transfere esse valor para cá e calcula o novo tamanho de amostra, a gente precisa de um tamanho de amostra menor. E aí vejam, é importante fazer as coisas a priori aqui. Você vai estabelecer o que você quer obter e a partir do que você quer obter, você vai aceitar o valor que é fornecido. Eu calculei e dei 27 animais por grupo. Você calculou com base no que você espera obter, que é biologicamente relevante com a dispersão que você encontra no laboratório ou na literatura? É isso? Então é isso. É 27 animais por grupo. Ah, mas é muito grande. Seria um desperdício de animais fazer o experimento com um N menor, sendo que você precisa de um N grande. É mais antiético você fazer um experimento inútil do que um experimento que você venha a obter alguma informação. Uma coisa que é importante, não façam algo como
mas eu só tenho verba e tempo para fazer 8 animais por grupo, então eu vou ficar mexendo aqui até dar 8 por grupo. Aí não serve para nada fazer esse teste, né? Você define as coisas a priori e segue o valor que ele fornecer. Ele já é muito flexível no sentido de você ter que estimar por conta própria qual é esse efeito. Você tem que dar muitos chutes calibrados, educated guesses. E isso, quanto menos você interferir depois, melhor. Agora vamos ver aqui se a gente fosse fazer uma ANOVA. E aqui começa a ficar mais difícil. Então, se você quisesse fazer uma ANOVA de uma via, tem vários fatores que você pode calcular aqui. Digamos, eu quero esse efeito aqui considerado médio. E eu vou ter 3 grupos. Na hora que você... Deixa eu fechar essa janela aqui. Na hora que você calcula, olha só o tamanho da amostra. 252. 252 por 3, eu não sei quanto que dá essa conta, mas é um número bem considerável. Tá? Então, será que esse tamanho de efeito para o que você avalia, na verdade, ele não é muito pequeno? É relevante biologicamente você buscar um tamanho de efeito tão pequeno assim? Se for para um tratamento para uma doença que não tem cura nem paliativo, nem nada que melhore a vida de uma pessoa, faz sentido você encontrar um efeito por mais que ele seja pequeno. O que isso pode representar depois? A pessoa vai melhorar muito pouco e vai ter uma grande proporção de pessoas que não vai melhorar nada. Mas se nada existe para ela, faz sentido você buscar um tamanho de efeito por menor que ele seja. Agora, se já existe um padrão ouro que tem um efeito maior, talvez seja biologicamente relevante você buscar algo parecido com aquilo, a não ser que o padrão ouro seja extremamente tóxico. Melhora muito a doença, mas ela morre por outra coisa. Aí você pode buscar algo um pouco mais intermediário. É sempre importante ter isso em mente para tentar deixar a estimativa do tamanho de efeito tanto realista quanto útil também. Então essa é a base do uso do G-Power. Dependendo do teste estatístico que você for usar, vai ter outros parâmetros que você vai ter que pôr aí. E, de novo, você vai ter que estimar eles com base em dados prévios e dados da literatura. Espero que tenha sido um pouco útil para vocês conhecerem um pouco esse problema. Até mais!